Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise, estou aqui mais uma vez com vocês para juntos comentarmos a lição dos nossos amados juniores, que são aquelas crianças de 9 e 10 anos, crianças já bem espertas, né? Um pouquinho a mais, e a gente precisa aí trazer um pouquinho de curiosidade para entreter essas crianças, para atrair elas à história. Hoje estamos literalmente na metade do trimestre, estamos na lição de número 7, que tem por título Jeú acaba com a idolatria. A leitura bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 9, o capítulo 10, dos versículos 1 a 36. E hoje a gente vai ver que a gente vai sair um pouquinho daquele padrãozinho, né, que tinha de o rei morria, o seu filho assumia, e aí filho, e hoje a gente vai ver que Deus ele mudou um pouquinho ali aquele quadro, né? Já visando fazer uma limpeza lá no reino, né? Que a gente sabe que a gente estudou aí na semana passada sobre Acabe, que para mim foi o pior rei de Israel, e a gente vê que ele trouxe muito a idolatria para o reino, né? E a gente vai ver um pouquinho hoje, vai conversar um pouquinho hoje sobre Jeú, que é quem limpa, né? Foi o faxineiro ali do reino, que limpou ali a idolatria. E a gente vai ver que ele fez isso de uma forma bem interessante, que já está linkada com uma outra história, mas a gente vai chegar lá. O nosso objetivo de hoje é apontar que a adoração deve ser exclusiva para Deus. Adoração apenas para Deus. E aí você tem que trazer para a criança, mas o que é idolatria? Né? Naquela época, as pessoas, né, eles faziam imagens de escultura e agora eles começavam a adorar aquela imagem como se aquela imagem fosse fazer algo pelaquela pessoa, né? E aí a gente tem aí o exemplo de Moisés, lá quando Moisés ele sobe lá no monte, e o povo agora sentindo a necessidade, como Moisés fazia muito tempo que tinha subido, nem sinal de Moisés descer, e agora o povo faz um bezerro de ouro e começa a adorar aquele bezerro como se aquele bezerro fosse fazer algo por ele, né? E aí você pode trazer uma dinâmicazinha, uma ilustraçãozinha, para que eles entendam um pouquinho mais sobre isso. Aquele bezerro ia fazer alguma coisa pelo povo? Não. Quem ainda poderia fazer algo pelo povo, mas não de poder em si, porque Deus ele é o único que detém o poder, ele é o poder. Mas Moisés ele poderia ainda interceder pelo povo, mas Moisés não poderia fazer prodígios e maravilhas como o nosso Deus. E aí você pode levar o seu documento de identificação, sua identidade, e você vai mostrar para a criança e dizer assim, ó, tá aqui minha identidade. Se hoje eu ficar sentadinha, quietinha, eu vou colocar minha identidade aqui, será que ela vai conseguir dar aula para vocês? E com certeza vai dizer, não, né, tia, pelo amor de Deus, é um papel. Da mesma forma, você vai dizer que aquela imagem lá, aquelas imagens lá que eles tinham com aquele culto a Baal, não podia fazer nada, porque aquela imagem não pode fazer nada, tá? Somente o Deus Todo-Poderoso. Então, da mesma forma que meu documento de identificação não pode dar aula para vocês aqui, eu preciso estar aqui, aquela imagem não poderia fazer nada pelaquele povo, né? Mas, infelizmente, o povo ele seguiu por esse caminho de idolatria. E aí, o que é idolatria? A gente vê muito, né? Inclusive, eu trouxe esse dicionário que eu já trouxe para vocês outras vezes, tá? Qualquer coisa você pode estar passando aí na nossa livraria Arca Missionária, que a gente tem livros como esse que pode ajudar você a aprimorar um pouquinho mais a sua aula. E aí ele tem um conceito aqui, idolatria, culto prestado a ídolos, amor ou paixão exagerada, excessiva. E aí, o que é que eu quero trazer com essa definição? Que a gente está vivendo dias que hoje não é só uma escultura que está sendo adorada. Às vezes é um jogador de futebol, às vezes é um cantor, às vezes é um ator, e às vezes é um filho. Mas, tia, será? Sim, às vezes tem pessoas que idolatram o seu filho. E aí é uma casa, é um carro,
Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele não dava caronas em dias de chuva a ninguém. A pessoa podia estar com um menino pequeno, podia estar com bolsa de feira, seja lá o que fosse, ele não dava. Por quê? Porque ele não queria sujar o carro dele. Mas será que isso é idolatria? Sim, isso é um tipo de idolatria. Como é que eu deixo de ajudar o meu próximo? Porque não quero sujar o meu carro. Então, ele tinha uma idolatria por aquele carro. Então, hoje a gente está vivendo dias que não precisa ter uma escultura lá, tá? Um Deus lá, um São Pedro, São João, para ser idolatria. Infelizmente, a gente está vivendo dias onde pequenas coisinhas têm tirado a nossa atenção. E aí, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que eu coloco, tá aqui Deus, ó. Vamos dizer que nosso bonequinho aqui novamente, lembra dele? Tem usado bastante. Por isso que eu falo que muitos desses recursos vocês podem utilizar em diversas histórias, tá? Tá ele aqui novamente, ó. Então, idolatria, o que é? Tá aqui Deus, tá? É tudo que eu coloco no lugar de Deus. Esse aqui é o lugar de Deus. Então, quando eu pego, agora eu começo a dar mais importância a um ídolo, a um jogador de futebol do que a Deus, isso é idolatria. O nosso coração ele precisa estar preenchido por Deus. Ah, eu posso gostar de um cantor fulano de tal? Pode, mas adoração apenas a Deus. E às vezes a gente acha que é uma besteirinha, mas comece a analisar um pouquinho mais, porque você precisa ter Deus no centro da sua vida, independente de A ou de B, de filho. Ah, eu amo meu pai, amo minha mãe, amo meu filho, amo. Mas acima de tudo, de qualquer coisa, tem que ser Deus, tá bom? Então, deixe isso bem claro aí na mente dos seus alunos. E aí, o nosso memorizando tá lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 8 e o versículo 6, que diz assim, ó. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Então, há somente um Deus, só Ele que tem todo o poder, só Ele é onipresente, só Ele é onisciente, só Ele é onipotente, só Ele pode fazer coisas extraordinárias em nossas vidas, tá? Como eu sempre falo, gente, abram a sua Bíblia. Não deixe de abrir a sua Bíblia para ler o Memorizando, tá bom? E aí, eu trouxe aqui para vocês uma dinâmicazinha. Eu peguei um emborrachado, você pode fazer com cartolina guache também, é porque eu tinha emborrachado. A gente vai naquela você vai trabalhar com aquilo que você tem, né? Eu sei que vocês gostam de fazer tudo exatamente como a gente faz, mas você vai trabalhar com aquilo que você tem em casa. Eu, por exemplo, não tinha cartolina guache nem dupla face, cartolina dupla face hoje. Eu tinha emborrachado, então eu fiz com emborrachado. Fiz aqui, ó, Deus a punho mesmo. E você vai agora pegar imagens, eu não trouxe por questão de direito de imagem, mas aí você vai pegar imagens de cantores famosos, de jogador de futebol, de atores, times, seja lá o que for que você acha que alguém possa idolatrar. E aí você vai mostrar para a criança justamente aquilo que é aquela conversa que a gente estava tendo agora há pouco, tá? Que Deus ele precisa preencher o coração. Você pode gostar? Pode, mas nada que vá tampar, que vá retirar Deus do centro do seu coração, tá? E dessa forma você vai mostrar para a criança que Deus ele precisa ser o centro sempre, tá? Não é assim, ou agora eu estou escutando ali aquele cantor tal, e aí vou botar ele aqui no centro e Deus ele vai ficar num cantinho aqui. Não, Deus ele precisa estar sempre no centro do seu coração, tá bom? Lembra do nosso quadrozinho lá com os reis? Aqui, ó, eu trouxe aqui Jeú. E aqui a gente tem, né, o significado do nome, quantos anos começou a reinar, quanto tempo reinou, se o seu reinado foi bom ou ruim e qual o fato marcante do seu reinado. Eu, particularmente, tenho como fato marcante a limpeza que ele fez, né? Ele literalmente limpa
todo o reino da idolatria, né? E ele, como eu falei no início, ele vem de uma linhagem que não era de reis, né? O costume era: o rei morreu, seu filho assume. O rei morreu, seu filho assume. Mas com Jeú foi diferente. Ele era comandante da tropa, né? O comandante da guarda de Jorão, que era o rei naquela época, né? E aí a Bíblia diz, ó, que a nossa lição tá falando aqui que ele recebeu uma ordem, né, de Deus para limpar todo Israel. E Elias, ele é convocado por Deus e pede para Elias, e manda Elias ungir Jeú como rei. E Jeú, ele era apenas o comandante, mas Jeú foi o escolhido, aqui está aqui, ó, para ser ungido rei. E a Bíblia diz que Jeú, ele recebe uma missão que é de exterminar toda a descendência de Acabe. Lembra que eu falei no início que Acabe, o pior rei lá? Pronto, foi o rei que deixou tudo que não presta entrar no reino. E aí ele liderou uma rebelião contra o rei Jorão, tá? E o feriu com uma flecha, tá? Até aqui na imagem, ó, ele fere Jorão com uma flecha. E a Bíblia diz que não só o rei de Israel, que era Jorão, é ferido nessa batalha. O rei Acasias, que na época era rei de Israel, ou melhor, o rei de Judá, ele também é ferido. E aqui no Você Sabia, ó, no último ponto vai dizer, ó, o rei Jorão de Israel, tá, que é esse que Jeú ele sucede, ele era tio de Acasias, que reinava em Judá. Então eles foram juntos para a batalha, e a Bíblia diz que Jorão, ele é atingido por essa flecha e morre, e Acasias, ele é ferido, e logo em seguida também morre. Mas a gente vai aprender um pouquinho mais sobre Acasias aí, eu acredito que na lição de número 9, tá? Mas só para vocês terem noção que Jeú, ele fez a diferença. E aí, ó, esse quadro aqui, lembra que eu trouxe esse quadro aqui na primeira e na segunda aula. Por que que ele é importante? Ó, aqui no reino de Judá, no reino de Israel, que é onde Jorão ele vai reinar, né, onde ele reina, vai ter aqui, ó, Jorão, vai ter Acasias, tá, que é o seu pai, e aqui embaixo vem Jeú. Do lado do reino de Judá também tem um Acasias e tem um Jeorão, que era filho de Josafá, que a gente vai aprender um pouquinho sobre ele na semana que vem. Então é bem interessante que você tenha esse material para que você consiga distinguir quem é Israel e quem é Judá. E às vezes tem o mesmo nome, como é o caso de Acasias, tá? Então tem uma Acasias do lado de cá e uma Acasias do lado de lá. Então você precisa se situar, né? Até as crianças também se situarem do que está acontecendo. Então aqui a gente tem, ó, o reino de Israel, Acasias, depois vem Jorão, mas aí tem um Acasias que foi na mesma época de Jorão, aqui, ó, que é o filho de Jeorão, que é neto de Josafá. Então, para que não tenha confusão, é bem interessante que você tenha esse material em sala de aula, tá bom? Que vou deixar aí na descrição do vídeo. E aí, o que é que acontece? Jeú, ele volta lá para sua terra, ele volta lá para Jezreel, e quando Jezabel chega em Jezreel, ela é morta pelos seus servos. Então, para você ver como ela era ruim, os seus servos, eles a empurram, né, da janela, e ela morre. E Acabe tinha 70 filhos lá em Samaria, e Jeú vai lá também, extermina toda a sua descendência, para que não ficasse nenhum mal, nenhuma raizinha de mal. Deus, ele diz a Jeú, vai lá e extermina toda a descendência de Acabe. E aí depois o que é que ele faz? Ele vai lá no templo que eles cultuavam a Baal, que a gente ouve muito falar sobre Baal, né? E aí ele destrói tudo, mata todos os seus profetas. Então, assim, como eu falei no início, ele literalmente ele fez uma faxina, ele tirou tudo que não prestava, tudo que tinha de idolatria em Israel. Jeú, ele extermina segundo a vontade de Deus. Jeú, ele foi escolhido por Deus para fazer a limpeza de Israel. E alguém podia dizer assim, mas ele não é, o pai dele não era rei. Mas ele era escolhido do Deus
Altíssimo. Então, sempre passe para suas crianças a questão da idolatria, tá bom? É interessante que você faça um cartaz que você pode até usar esse mesmo material aqui e colocar atitudes que agradam a Deus. Então, cada criança vai lá e escreve uma atitude que agrada a Deus, cola lá na sua parede e deixa lá bem bonitinho, decorando a sua sala, e para que fique como um lembrete do que a gente precisa fazer para agradar a Deus. Idolatria não é coisa de Deus. A gente precisa adorar apenas a Deus. A partir do momento que eu começo a adorar outras coisas, outras pessoas, isso já está desagradando a Deus. Então, que sejamos sempre fiéis a Deus, adorando apenas ao Deus Altíssimo. Eu espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, comenta. O comentário é muito importante para a gente, que a gente consegue identificar onde a gente está bem, onde a gente precisa melhorar e que tudo ocorra para a glória do nome de Deus. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.